Muito bem, então estamos ao vivo. Então olha lá, todo mundo, todo herói, toda a história de herói começa do mesmo lugar, que é do lugar comum, onde o herói tá lá, tipo, fazendo o ovo frito, tá lá cortando a grama, tá fazendo as coisas normais lá, que é a fase 1, onde a gente tem a vida normal. Eu não vou escrever um por um aqui, tá? Depois eu passo para vocês se tiverem curiosidade. E o que acontece nesse momento aqui? Ele está lá vivendo a vidinha normal dele, durante toda a vida ele começa a sentir um incômodo ali dentro de que tem algo mais. Existe alguma coisa mais no mundo fora do que só minha vida cotidiana ali, certo? Então ele vai começando a receber essa mensagem de que tem alguma coisa para acontecer. Eu estava com a sensação, aquela pulguinha atrás da orelha, aquela vontade de fazer alguma coisa diferente do trivial, do tradicional. E aí, em algum momento, ele recebe uma mensagem, uma informação, um sinal de alguma coisa. Então, se a gente pegar todos os filmes grandes de ficção que a gente tem, ficção, né? Tudo de super-herói. Vamos falar bastante Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, sei lá, os Jogos Vorazes, por exemplo. Tudo isso é a jornada do herói, certinho? Encaixa com tudo que a gente vê de histórias, é exatamente essa sequência aí. Então, nesse momento, vamos pegar, por exemplo, Harry Potter, ele recebe a cartinha de Hogwarts lá. Então, ele recebe essa mensagem e ele percebe que existe alguma coisa além da vida normal dele, alguma coisa que ele pode fazer, que dá aquela pulguinha atrás da orelha de, como será que é esse lance aí? E normalmente, nesse momento, daqui ele passa para o terceiro momento, onde ele recusa isso. Ele recusa essa jornada, essa coisa nova. Ele fala, pô, seria bacana, mas, vou ter que sair da cama. Não deixa pra lá, vai. Não é muito o que eu tô querendo mesmo, porque é difícil, porque tô ficando sem desculpa, então eu não vou fazer. E aí ele acaba ficando dentro do lugar comum. Só que nesse meio do caminho, ele encontra uma figura de liderança ali, uma figura hierárquica acima, que normalmente é representada por uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, com mais experiência. A gente pode ver, a gente acha essa figura em todos os lugares, né? Então, no Senhor dos Anéis tem o Gandalf, no Harry Potter tem o Dumbledore, no Star Wars mesmo tem o Obi-Wan, enfim, tem várias figuras que se representam. O Karate Kid tem o Sr. Miyagi, né? Então tem várias figuras mais sábias que vão mostrar e dar argumentos para essa pessoa, para que ela pode se desconectar desse mundo real e tentar fazer alguma coisa diferente. Mas o que acaba é assim, você toma uma decisão. Eu estou aqui para te mostrar. Se você não quiser se mexer, paciência. O que acontece com esqueci o nome dele. Tio do Frodo. Como é que chama o tio do Frodo? Alguém me ajuda. Quem que é o tio do Frodo? Bilbo. O Bilbo. No Hobbit, o Bilbo fala, não vou. E aí os caras vão tudo embora e ele fica lá, aquele negócio coçando dentro dele de que eu preciso fazer alguma coisa, e no final das contas ele vai e faz isso. E ele sai, com essa figura aqui, ele sai para a parte 4, onde a parte 4 é onde ele conhece o mestre. Aí ele vai para a parte 5. Na quinta parte é onde ele faz a transição do mundo real, que é o que a gente vive normalmente aqui. A gente sai do mundo real para o desconhecido. Certo? Essa transição aqui faz com que ele perceba que tá tudo... Eu não sei onde eu estou. Então eu preciso começar a desenvolver habilidades. Eu preciso começar a entender como que funcionam essas coisas e entender... como que eu vou lidar com todas essas informações novas aqui. Então, nisso, nos filmes, a gente vai ver, através de conexão com novos grupos, com pessoas que já estão dentro desse mundo, onde eu vou entrar nesse novo grupo, com desafios, com os testes novos, tudo isso vai formando uma nova realidade, onde o cara começa a ter que desenvolver novas maneiras de viver, certo? Essa é a fase 5 e 6. A 6 onde ele começa a treinar essas novas habilidades, onde ele percebe que ele tem essas novas habilidades, ele começa a treinar, onde ele começa a ter os colegas de treinamento ali também junto com ele, sendo mais incisivos, onde ele desenvolvendo essas habilidades e passando por testes menores,
ele começa a perceber que ele está desenvolvendo essas novas características e ele está começando a ganhar uma certa confiança de enfrentar esse mundo novo. Mesmo que ele não conhece, ele está indo meio devagar, mas ele está entendendo. Então, pô, aqui eu posso fazer, aqui eu vou desenvolver tal coisa. E aí ele vai passando por esse ponto até ele chegar no momento 7, que é o momento do confronto. Esse momento do confronto é onde ele passa a encontrar normalmente é o alter ego dele, né? É o lado oposto dele, é o que é mais escuro, é o que é mais difícil, é o lugar onde eu não quero entrar, é a minha dificuldade. E eu tenho que lidar com esse tipo de coisa, e com essas novas ferramentas aqui, eu acho que eu dou conta. Eu acho que eu vou lá e vou, né, dar conta do recado. O que acontece é que nesse ponto aqui ele não dá conta do recado. Aqui ele se dá bem mal. Ele se dá bem mal. Onde a gente passa pro 8º ponto, onde ele morre. Morre. Todo herói tem que passar por um processo de morte, certo? Seja de morte, de perda de pessoas que estão próximas, ou dele mesmo morrendo, ou de ele ter que tomar alguma decisão em que afaste ele do que é importante. Esse é um momento muito importante na vida do herói, onde ele tem que realmente assumir que o que ele vivia aqui na vida normal, cheio das coisas confortáveis, e inclusive pessoas, lugares e sensações que ele tinha aqui que faziam com que ele se tornasse uma pessoa conhecida para ele mesmo, ele tem que abrir mão, ele tem que escolher isso. Se ele não escolher, alguma coisa escolhe por ele. Então, se a gente pega e põe num filme de ficção ali, tem um momento em que há o conflito, tá? A briga, e o herói morre. Então, um dos melhores exemplos que tem é Harry Potter. Vocês assistiram Harry Potter? Assistiram todos? Não assistiu? Não gosto de Harry Potter. Tenho medo. Tem medo? Eu queria mostrar minha fragilidade. Você assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. O Senhor dos Anéis é o... Quando você está assistindo no final da Sociedade dos Anéis, é quando o Gandalf cai no precipício lá. Sim. Essa é uma fase de perda. Que o herói do Senhor dos Anéis é o Frodo, certo? Sim. Apesar de, pra mim, ele não é herói não. Mas enfim. Então, essa fase da perda, no Harry Potter, a fase de morte dele é bem no final do 7 ali. Bem no final, onde ele vai na floresta, encontra o Voldemort mata ele vai lá para a estação. Vocês lembram disso? Isso aí. E aí o que acontece é que ele morre, e na hora que ele passa por esse processo de morte, ele entra numa outra fase onde ele descobre, onde essa fase de transição aqui traz para ele novas informações, que ele descobre novas habilidades. Ele ganha, no filme normalmente as pessoas ganham uma arma, ganham um feitiço, ganham alguma coisa, mas para nós a gente começa a perceber que a gente tem outras forças, a gente tem outras características e outras coisas dentro de nós que nós aprendemos com a perda, com a dificuldade de lidar com o que a gente não quer, o que a gente não quer olhar, certo? E isso é considerado, é quase como se fosse uma vitória, quase como se fosse um momento de que, cara, eu meio que estou saindo de dentro daquela casca acostumada lá e eu estou rachando ela no meio e começando a partir para um lugar novo. Com as experiências que eu tive, com a sabedoria que eu tive, mas com um novo invólucro ali, com uma coisa diferente, certo? E aí depois ele passa para cá, onde essa informação aqui, de que na hora que eu perdi, eu descobri novas informações, eu já consolidei isso dentro de mim, eu já compreendi como isso funciona, agora eu entendi o que aconteceu, o que veio vindo. E aí depois eu vou passar. Quando eu faço essa transformação aqui, eu já começo a voltar para o mundo real, onde eu vivo toda essa fase de transformação que é num mundo fantástico, num lugar diferente, num lugar onde a gente não tem muito contexto, a gente não sabe o que está acontecendo ali, é um lugar novo. Mas eu vou perceber que esse lugar desconhecido aqui é uma fase de transição, é um momento de transição em que eu tenho que entrar ali, passar o que eu preciso passar, absorver as informações novas, absorver minhas novas armas, minhas novas habilidades e voltar para onde eu tinha que voltar. Só que nessa fase de transição aqui, o que acontece? Aparecem velhos hábitos, aparecem pessoas antigas, aparecem coisas que fazem parte dessa pessoa aqui. E essa pessoa aqui morreu.
Só que os hábitos eles ainda estão dentro da gente de alguma maneira. Então a gente tem que aprender que essa fase, essa transição daqui para cá, eu tenho que saber que o que eu transformei aqui precisa continuar. E o que tem que estar debaixo da terra tem que ficar debaixo da terra. Certo? E depois disso, ele renasce. A fase 11 é o renascimento, onde ele está ali já consciente do processo de transformação que ele mudou. E aí ele volta e ele termina na fase 12, que é o fim, que é a volta para o mundo normal, é a volta para a realidade dele. Só que o que ele percebe é que essa realidade aqui, apesar de ser o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, ele não é o mesmo mais. Ele é totalmente diferente. Como que ele vai fazer com essas novas habilidades? E isso aqui é um ciclo, tá? O tempo todo é um ciclo. A gente vive isso aqui, volta para cá, vive isso aqui, volta para cá. O que acontece muitas vezes? A maioria das pessoas fica parada aqui, ó, nessa fase aqui, que é o meu dia a dia normal, a sensação de precisar fazer alguma coisa diferente e a recusa a sair do lugar. E ainda mesmo quando você tem a informação de uma quarta pessoa, da figura de autoridade, do professor, do mestre, quando ele ainda aparece, a gente ainda recusa e volta lá, fica estagnado dentro do mesmo lugar. Recusa. Eu me recuso a fazer essa mudança, eu não quero. Isso não tem nada a ver, essa numeração, com as casas do mapa, não. Será que não? Só por nossa cara. Será que não? Onde nós, terapeutas, entramos aqui? Na parte de baixo mesmo. Para mostrar o final, né? Nossa. Nós somos ninguém. Nós somos isso aqui. Que é o que eu guardo. Ah, Então. o mentor. Você não assistiu. O mentor. O mentor. Que a gente, quando a pessoa vem procurar a gente, o que acontece? Está vivendo alguma crise. Ninguém vai fazer mapa. Existem pessoas que vêm fazer mapa porque, vou ver como é que funciona esse negócio aí. Mas 95% dos casos das pessoas que vêm procurar mapa estão passando por alguma crise. Crise de relacionamento, crise de trabalho, crise financeira, crise familiar, de doença. Todo mundo está passando por alguma crise. Onde eles estão aqui no meio comum e eles querem saber como que eu vou fazer essa transição para cá. E o nosso papel é entender como essa pessoa funciona e empurrar ela para baixo aqui. Por isso que eu queria falar do mito do herói para vocês, porque a gente tem que entender que todo mundo passa por isso. Isso aqui é um ciclo de vida normal de todas as pessoas, todo mundo passa por isso. O tempo todo. A gente tem 2 pontos de estagnação, aqui e esse aqui. Será que é por acaso que é o oposto? A gente trabalha sempre com o oposto e complementar, né? Então isso aqui é muito importante. É onde a gente vai ajudar as pessoas a se movimentarem. Para vocês, um beijinho.